Retail Media é a terceira maior audiência disponível para alguém anunciar. A gente tem lá todos os gigantes portais de conteúdo, né? Toda a visão do publisher na sua essência, né? O cara que gera conteúdo e que vende espaço de publicidade segmentando, partindo do pressuposto que quem lê aquele tipo de notícia ou quem consome aquele tipo de conteúdo tem determinados perfis, então é um jeito de você atingir audiências segmentadas. A gente tem as redes sociais ou o social media, que também é um canhão gigantesco, mas quando a gente coloca em perspectiva, o terceiro maior grupo, logo depois desses dois, é o varejo. As pessoas estão todos os dias navegando em sites, sejam eles os grandes marketplaces, como o Rafa declarou ali, que tem o Seller 3P, tem o Produto 1P, mas também pode ser um varejo super segmentado e regional, que tem um volume de tráfego de gente acessando aquele site, aquele aplicativo mobile, todos os dias. O Retail Media ele é um desdobramento do trade marketing do que já acontece na loja. Então, automaticamente, isso já traz uma certa tranquilidade para quem está anunciando, porque não é nada muito diferente do que ele faz, só num ambiente mais digital. E ele é uma evolução disso, porque ele traz a metrificação que você não tem no trade marketing. Tá difícil de você saber efetivamente em tempo real, ou até num tempo legal, qual foi o impacto daquela ação diretamente no consumo. Salve, salve, galera! Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar mais um episódio do nosso Analytics Talks com esse cenário que é um esculacho. Abemos cenários bonitos agora do nosso podcast. Luciano tá em outro cenário aí também, já vou chamar ele. Luciano, já brota aí pra galera já olhar o teu cenário e já falar assim, que isso? Os caras tão bravos. Obras de pobre é foda, demora, né? Demora, dá pra ter um LED atrás de você, não tem ainda. Não tem ainda. A gente vai fazendo pra gosto, né? Pra gosto. Isso aí. A gente vai... Pobre é foda, a gente vai, conforme a parcela vai acabando, a gente vai pagando as outras coisas. Exatamente, vai fazendo outras. É isso aí. Tá liberando um cartão aí pra gente poder botar o LED aqui. Quem sabe, né, Luciano, depois desse episódio aqui, a gente descobre e entende o que é Retail Media e a gente não cria alguma coisa de Retail Media e fica rico igual essa galera que tá fazendo Retail Media aí, né? Quem sabe? Exatamente. Né? Porra. Exatamente. Para poder falar um pouquinho com a gente sobre Retail Media, eu vou chamar ele, que é meu conterrâneo de Líder Magazine, olha aí, meu parceiro de longa data, senhor Rafael Amorim. Brota aqui para trocar ideia com a gente sobre Retail Media. Boa! Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Godoy. Lucas Godoy. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho sobre Retail Media, sobre um assunto que eu adoro. Estou inserido desde 2006 aí no cenário de Retail Media, quando a gente nem falava sobre Retail Media. Vale depois a gente entrar um pouquinho no assunto. E obrigado aí pelo convite, Gustavo e Luciano. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Boa. Obrigado você por ter topado o convite, mas é aquilo, né? Amigo a gente chama e arruma um jeito, né, Godoy? O cara parou as férias dele aqui, ó, meu conterrâneo de Boston Celtics. Pra quem não sabe, o cara que divide NBA de PES comigo. Só pra mostrar aqui, né, Godoy? Que a gente sofre junto pelo Celtics do ano passado. Esse ano a gente tá feliz, sorrindo à toa, né? É isso, essa é uma relação que extrapola o que é trabalho, né? A gente sofre junto por um time em comum. No futebol a gente não divide a mesma tristeza, a mesma alegria, mas no basquete com certeza Boston Celtics sempre na alegria e na tristeza. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, prazer estar contigo também, Rafa, Luciano, Esteves. Sempre muito bom poder compartilhar, trocar e discutir temas com vocês dois. E com todos os analíticos e analíticas aí do Brasil, porque eu sei que essa é um tema que, como o Rafa falou, existe há muito tempo, mas que voltou, né? Voltou recentemente a ter um destaque, voltou a ter discussões mais enfáticas sobre, e acho que a gente vai poder discorrer um pouco sobre o que motiva esse retorno desse assunto tão forte, o que é que mudou, e o que existe agora de tão diferente que está fazendo com que esse cenário seja mais promissor do que ele já foi até agora. Então, super prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigado aos dois por toparem essa ideia. Já vou começar aqui, ó, vou endereçar essa pergunta inicialmente para o Rafa e depois tu já complementa, Godoy. Para a gente já começar entendendo o que é esse conceito de Retail Media e como que ele se tornou essa ferramenta aí tão essencial para o nosso varejo digital. Só para a galera ter uma noção, assim, né?
Saiu até recentemente um cenário que o mundo do marketing ele publicou, que o retail media está sendo considerado importante ou extremamente importante para os negócios para 81% das pessoas que participaram de uma pesquisa conduzida pela Path Purchase Institute. E basicamente deve movimentar aí cerca de 100 bilhões em todo o mundo ao longo deste ano. Então, só para a galera ter uma noção um pouquinho aí de número e a gente entender o que é esse conceito de retail media e por que está sendo tão divulgado, tão falado como vocês dois trouxeram, está sendo uma ferramenta tão essencial aí para o mercado de varejo. Deixa eu tentar dissertar um pouquinho sobre o assunto, né, de forma simples. Acho que a grande dificuldade que o mercado de marketing digital sempre teve, principalmente para quando você trabalha com varejista, é sempre conseguir medir conversões, impactar o consumidor de forma cada vez mais eficiente. Acho que essa sempre foi a grande dificuldade. Conforme as tecnologias foram evoluindo, a gente começou a ter um poder muito forte na mão dos varejistas com relação ao impacto dos consumidores e principalmente as grandes indústrias e os pequenos sellers dos marketplaces sempre tiveram muita dificuldade de conseguir fazer isso na escala. E aí, quando você olha a trajetória Estados Unidos, né, quando você começa lá a monitorar 1 bilhão de faturamento para 30 bilhões em menos de 5 anos, você começa a perceber o poder que o varejo tem nessa conversa com o consumidor. E aí, falando de indústrias grandes, uma indústria grande que não vende direto para o consumidor, ela faz uma campanha, geralmente em canais tradicionais, em TV, revista, jornal, e tem uma dificuldade muito grande de saber realmente quais consumidores estão sendo impactados dentro dessa jornada e em que momento aquele consumidor que foi impactado efetivamente foi lá e comprou o produto que é fabricado por aquela marca, né? Então, quando você aproxima o impacto da mídia do final da jornada de conversão e usa dados primários, principalmente dos varejistas, para poder melhorar esse impacto, é onde você tem um poder que você não tinha antes, né? Então, quando você já vê um advento da mídia digital, você vê search no Google e social media, você já encurta um pouquinho essa jornada, você já consegue ter mais métricas e maior velocidade no impacto. Eu falo muito, até no evento que a gente fez ano passado, eu falo muito do tempo entre o início da campanha e realmente a ativação do consumidor. Quanto tempo levar? Você vai fazer um jornal até você preparar a peça, mandar a agência, mandar para o jornal, ser impresso, ser vendido, chegar no consumidor. Tem um tempo de início da campanha e ativação. Hoje a ativação é apenas um clique. Você consegue fazer isso muito rápido, já chegar no consumidor, mas você tinha muita ainda fricção para saber efetivamente, eu como marca, quais foram os consumidores que foram impactados por aquela minha ação de marketing e efetivamente compraram minha marca. Então, tinham muitas pesquisas feitas, a gente vê grandes institutos de pesquisa que avaliam comportamento de consumo. Quando você joga isso para o varejo e você faz isso em escala, você consegue saber efetivamente do início da minha campanha e qual foi o impacto que isso trouxe no meu bottom line, principalmente com o JBP junto com os varejistas. Acho que esse é o grande poder do retail media, você conseguir impactar o consumidor dentro já da jornada de compra, influenciar esse consumidor e conseguir medir isso de forma quase que em tempo real. A abertura que o Rafa fez, ela é a premissa, né, do que promove a possibilidade para isso acontecer, né? São as necessidades que esse mercado, né, do varejo digital consegue atender. E aí eu queria só ampliar aqui e dar algumas perspectivas, né? Quando a gente pensa no volume de audiência, do ponto de vista digital, eu vou fazer 2 paralelos, tá? Um de qual é o tamanho dessa audiência. A gente já pode declarar, e tem vários estudos de marketer que aferem esse dado, retail media é a terceira maior audiência disponível para alguém anunciar. A gente tem lá todos os gigantes portais de conteúdo, né? Toda a visão do publisher na sua essência, né? O cara que gera conteúdo e que vende espaço de publicidade segmentando, partindo do pressuposto que quem lê aquele tipo de notícia ou quem consome aquele tipo de conteúdo tem determinados perfis, então é um jeito de você atingir audiências segmentadas. A gente tem as redes sociais ou o social media, que também é um canhão gigantesco, mas quando a gente coloca em perspectiva, o terceiro maior grupo, logo depois desses dois,
é o varejo. As pessoas estão todos os dias navegando em sites, sejam eles os grandes marketplaces, como o Rafa declarou ali, que tem o Seller 3P, tem o Produto 1P, mas também pode ser um varejo super segmentado e regional, que tem um volume de tráfego de gente acessando aquele site, aquele aplicativo mobile, todos os dias. A depender de qual for o segmento que a gente está falando aqui, as pessoas compram com uma recorrência altíssima. A gente volta a navegar naquela loja no intervalo de mais de 2 vezes para comprar no mesmo mês. Então, essa concepção, né, de que o varejo não é só um espaço de vender algo, ele é também um espaço onde você mostra, onde você apresenta. E o segundo parágrafo que eu vou fazer, complementando o Rafa, é que isso é a digitalização daquilo que existe no varejo físico. O varejo físico já é esse espaço de exposição, já existe há muito tempo uma consolidação muito clara de que a loja física ela é um espaço para que as marcas possam expor os seus produtos. As marcas negociam com o varejo. Elas têm um cuidado gigantesco de como, onde e para quem aquele produto vai ser apresentado. Então, quando você entra numa loja de qualquer varejo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, aquilo não está ali à toa. Aquela concepção, a arquitetura da loja, o tamanho do corredor, a altura da prateleira, tudo isso lá no físico foi pensado e vem sendo estressado há muito tempo. Aqui no digital, acho que a gente sempre fez isso, mas de uns tempos para cá, a gente tem se tornado mais eficiente em fazer isso. E eu acho que esses dois paralelos para a gente começar, acho que eles são o que explica boa parte desse boom, né, que o Rafa comentou ali no começo, que é, cara, esse é o momento, né, onde a gente está mais maduro para falar sobre o quanto essa audiência é importante e o quanto esse processo, do ponto de vista do varejo, ele é uma extensão do que já existe na loja física e na experiência de comprar num ambiente que não é o digital, mas que agora também vai ser cada vez mais frequente aqui nessa compra que a gente tanto conhece, que a gente tanto faz. Eu já queria trazer esses dois pontos que vocês trouxeram para falar de uma reflexão de algo quando eu comecei a descobrir de retail media, que até conversando com o Luciano, a gente pensou nisso. Eu queria saber se isso, por exemplo, poderia se encaixar em retail media como algo que os marketplaces fazem hoje, beleza? Só para a gente poder ter isso, talvez, ainda mais justificado e mais tipo, na cara da galera que está ouvindo, assim como a gente. Quando eu trabalhei no Compra Fácil, estilo Compra Fácil anos atrás, eu, para quem me conhece e acompanha o podcast da Métricas, me acompanha há longo tempo, sabe que eu odeio banner em e-commerce, né? Então eu sempre acho que a coisa mais idiota é você conseguir, tipo igual ganhar na loteria. Você conseguir, com aqueles banners, acertar o que alguém quer é igual ganhar na loteria. Então uma vez, lá no Instinto Compra Fácil, eu fiz uma lógica de mostrar pra galera quanto que a gente perdia com banner que ninguém clicava, e mostrando de fato no número que aquele banner que era exposto não necessariamente vendia o produto que era exposto. Então eu trouxe toda uma explicação de, na realidade, aquele canal ali, que era o nosso banner da home, ou outros banners de categoria, o primeiro resultado da busca, e por exemplo, eram na realidade canais de exposição de marca, muito mais do que apenas alguém clicar e comprar. Então, realmente, para comprar tinha que ter uma coisa mais acima disso. E na época lá, mais extinta, sei lá, estou falando de 15 anos ou algo menos assim, atrás, a gente teve uma lógica que foi, ó, ao invés de a gente mandar os nossos times de design fazerem banner e busca e tudo mais, a gente ia fazer o seguinte, eu vou começar a vender para a indústria. Então, Samsung, você quer ser a primeira aqui do nosso banner da home? Você quer quando a pessoa busca smartphone, você aparecer em primeiro? Ó, custa tanto. E naquela época lá a gente vendia isso como Media Kit. E era algo muito na mão, tá, gente? Não tinha lógica nenhuma, não tinha código, não tinha porra nenhuma. A gente dava match mesmo, assim, fazia, pegava o glossário de sinônimos e falava, tem que aparecer essa porra. O Godoy trabalhou em empresa de ferramenta de busca também, sabe que, porra, o que eu tô falando é algo bem roots, né? A Rafa sabe também. E depois o Rafa, inclusive, foi quem tocou, para quem não sabe, toda a estrutura do B2W Ads, né? Que já foi outra evolução, que era o marketplace, o varejista do marketplace, podendo anunciar dentro da B2W no sentido de busquei tal coisa, eu quero ser o primeiro resultado, o banner tal vai aparecer, o e-mail tal vai aparecer. Isso que eu estou trazendo do que lá atrás eu participei e do que, por exemplo, o Rafa implementou na B2W, que era o B2W Ads. Isso é retail media? Ou isso não tem nada a ver com retail media? Qual seria a diferença, se tiver? Isso é retail media. Quando a gente começou a falar do assunto, como o Godoy trouxe, o termo ele começou a ficar muito popular recentemente, mas a gente sempre olhou muito o Amazon como benchmark, então a gente falava muito de product ads, de anúncio de produto, de advertisement dentro do varejo, e muito menos com o termo retail media,
Hoje o termo Retail Media ele abrange um pouco mais de formas e formatos de como impactar esse consumidor dentro da jornada de compra. Então não é só produto patrocinado, não é só um banner, ele tem outros formatos de topo, de meio e de fim de funil de conversão, mas o produto patrocinado é um dos formatos, é o principal formato, seja ele na busca ou no restante da jornada de compra do consumidor. Mas é sim o Retail Media, e principalmente essa forma usando dados de contextualização e dados de compra do consumidor para melhorar personalizar esse anúncio, onde a gente está encontrando a maior tendência, né, para frente. Tô alinhado, e aí articulando um pouco mais, Esteves, eu acho que a resposta mais complementar aqui que eu posso dar, o que o Rafa já respondeu, e de novo, estou alinhado com ele que sim é Retail Media. O conceito de Retail Media é toda e qualquer forma de você criar uma comunicação dentro de um retail. E eu vou além, tá? A gente não precisa nem ser um retail, pode ser uma indústria que está fazendo D2C no site próprio e que ela quer fazer algum tipo de publicidade. Então, assim, o termo Retail Media engloba tudo isso. E aí, o termo que eu sempre ouvi era a verba de publicidade ou de propaganda cooperada, né, o VPC e tal, e como isso rodavam esses banners e como eram esses conceitos. E aí eu tenho a sensação de que a gente precisa começar a falar, sim, de Retail Media sem criar esse viés de que são coisas diferentes, elas precisam ser complementares, né? Quando a gente pensa nessa verba do awareness que você descreveu, né? Então, eu coloco um banner que não necessariamente vai vender e talvez não venda mesmo. Mas a indústria e o varejo fazem isso o tempo todo para criar marca, para criar força de marca, para expor uma nova categoria, para deixar claro que ele é a referência naquele segmento ou naquela específica solução que ele quer se posicionar e que ele precisa de forma insistente fazer isso. E talvez a abstração que a gente precise fazer aqui é que nem tudo que é retail media mira e tem como métrica principal a conversão. Então, o banner talvez de fato não seja a principal. O simples fato do cara clicar deveria ser a principal métrica de atribuição do banner, porque significa que eu despertei o interesse. E aqui eu vou dar um exemplo um pouco mais prático do que a gente já tem visto, já tem testado. Quando eu penso numa forma de fazer um banner, por exemplo, eu poderia ter uma farmácia, uma indústria que vende leite fortificante para criança, e aí não vou falar o nome das marcas aqui, porque não estamos sendo patrocinados nesse tempo, mas tem lá 2, 3 grandes marcas super conhecidas desse segmento que precisam comunicar com quem deveria comprar esse produto. E talvez só aparecer como resultado de busca lá na consulta por esse produto não seja o suficiente. E aí talvez o que esse cara queira fazer é comprar o espaço do banner da busca por fralda. E aqui eu não vou poder colocar como resultado da busca, porque o cliente pesquisou por fralda. E aí não vai fazer sentido eu trazer uma lata desse leite no resultado daquela busca como um produto. Mas como banner faz todo sentido e aquilo não é tão agressivo para o cliente. Eu estou comunicando que tem uma nova fórmula, que tem uma nova composição, um tamanho diferente, um bundle que está super barato, não importa. Né? Então, esse formato de retail media, ele é super complementar a esse que a gente já concluiu aqui juntos, que é muito mais eficiente do ponto de vista de conversão, que é, cara, eu fiz uma busca e vou fazer o teu produto aparecer com muito mais relevância do que os teus concorrentes dentro desse mesmo resultado, porque você está fazendo um bidding com um CPC atrelado, e aí havendo um CTR que faz sentido, como eu faço essa composição, imagino que a gente vai discutir isso aqui também, mas não pode ser só o CPC, né? Não pode ser só o valor futuro desse clique, mas na prática, para mim, tô alinhado com o Rafa, é retail media, tá tudo no mesmo bolo, e aí eventualmente essas duas coisas precisam coexistir, porque no mesmo resultado dessa busca que eu descrevi aqui por fraude, eu posso ter 2, 3, 4 produtos que estão destacados no resultado da busca, porque tem essa dinâmica de ter produtos patrocinados dentro desse resultado, mas tem ali 2, 3 posições de banner dentro dessa página que também são patrocínios, que também tem investimento dessa indústria e que, como resultado final para esse cliente, tem várias
possíveis opções de clique e elas já coexistem, né? Aqui a gente precisa mais convergir realmente, tratar isso como uma única estratégia de retail media e não como duas coisas que estão separadas e que meio que concorrem. Quanto mais alinhados e mais planejadas elas estiverem, com certeza vai haver mais resultado para esse varejo, para esse anunciante e principalmente para esse cliente que está fazendo ali, o shopper, né, que está buscando sua solução. Ele vai conseguir ter clareza do que ele pode ou não ter como solução para esse problema que ele quer resolver. Bom, é muito importante o que você trouxe de resultado e de não ser só conversão, porque o resultado é aquilo que a gente avalia perante o objetivo que a gente espera, né? Às vezes o objetivo não é conversão, o objetivo pode ser exposição, branding, awareness. Aí daqui a pouco a gente começa a falar de objetivo e medir, né? Mas ainda trazendo alguns números de retail media, vocês já falaram que, pô, terceira maior mídia, a gente já falou sobre outros números, e a gente pegou mais alguns outros números na internet, que de 2016 para cá, 2024 que a gente está, o retail media teve um salto de sair de 1 bilhão para 30 bilhões em números representativos de pessoas anunciando e usando retail media. Além disso, com base em todos os números que a gente trouxe até aqui agora nessa conversa do podcast, vocês acreditam que retail media vai continuar essa trajetória e possivelmente até superar essas outras formas de publicidade digital no futuro? Essa é uma pergunta aqui. Tem um ponto interessante em cima disso, porque assim, a gente teve a onda de search, a gente teve a onda de social, e aí a gente teve a onda, está dentro da onda de retail media, né? E eu estava vendo esse estudo da e-market e a velocidade com que, e acho que esses 30 bi de dólares foi um marco para poder delimitar quantos anos o search engine demorou para poder fazer 30 bi de dólar. Quanto tempo o social fez? E aí a gente já teve uma grande diferença de encurtamento do tempo. E aí quando a gente vai parar para ver o tempo que retail media demorou para poder fazer o mesmo valor, é tipo 3 vezes, 2 vezes menos, pelo menos, sacou? Então acho que é muito absurdo e se vocês puderem trazer esse potencial aí, porque é uma parada muito foda, que tipo, me impressionou pelo menos bastante, assim. Que, porra, os caras conseguiram fazer em 5 anos o que o Google demorou 15 para poder fazer com o Search Engine, no geral, mecanismo de busca no geral. Eu só queria complementar isso que o Luciano falou dos números e dessa alavancagem que a gente está pensando aqui, mas que vocês também trouxessem isso com paralelo ao profissional de mídia. Pô, esse profissional de mídia, ele cada vez tem uma nova onda, ele precisa se reestruturar e entender o que está surgindo. Como é que é o papel hoje desse profissional no retail media? Bom, vou começar da última. O papel desse profissional, esse é um profissional que precisa ser assertivo, ele precisa ser o mais inovador possível, mas ele também precisa ser pragmático naquilo que ele gera de resultado, né? E aqui a gente está falando do profissional de forma ampla, tá? Pode ser ali o profissional que está muito focado em performance, então ele está muito indo para conversão, mas ele também precisa ter lá na pesquisa que fizerem sobre top of mind, a categoria do cliente dele, ele também precisa garantir que aquela marca continue sendo uma das primeiras, ou se tudo der certo, a primeira na lembrança das pessoas quando pensam naquela categoria. E aqui eu acho que é um dos segmentos, Esteves, que mais topa correr o risco desde que exista alguma contrapartida, né? Então, assim, talvez o profissional de mídia, para conseguir encontrar o melhor ROAS, né? O melhor jeito de ter o retorno sobre o investimento em publicidade que ele faz, ele acaba equilibrando e testando uma composição de diferentes formatos. Então, o tempo todo, essa galera está testando modelos e testando formas de fazer. Se não tá, deveria, né? Se não tá, deveria, né? Mas, via de regra, acho que estão. Pode ser que ali existam alguns outliers, mas acho que, de fato, a grande maioria está, porque senão, cara, se a gente for. O dado que o Luciano trouxe, aí vou estender a resposta. Search fica caro. Todo mundo está disputando, eventualmente, as mesmas palavras. Todo mundo está disputando as mesmas audiências. Quando a gente pensa lá no Google Shopping, pô, tem um caminhão de gente colocando um caminhão de dinheiro para ter um share de impressão para aparecer no shopping. E aí os caras acabam fazendo movimentos que talvez não sejam tão ortodoxos, que cara, vou fazer o melhor preço possível no Pix. E no Pix, dado que eu não cartão uma vez, não mais, né? Agora é só no Pix. No Pix eu faço um precinho para ganhar lá, para ter a impressão
Estou disposto a pagar eventualmente um CPC um pouco maior, mas eu quero estar no topo daquele resultado, eu quero que ninguém, além de mim mesmo, possa aparecer como resultado. Então, eu acho também, Luciano, que essa evolução, né, eu acho que ele tem 2 eixos aqui, esse gráfico, que fazem a velocidade ser muito maior. O primeiro é, de fato, um aprendizado de que o digital é, sem dúvida nenhuma, um caminho sem volta. E talvez lá quando o search apareceu, isso ainda tinha uma série de dúvidas. Talvez quando o social media apareceu, um monte de gente pensou, pô, mas isso aqui é só para molecada, isso aqui não é tão para quem de fato compra com a gente. Aí talvez parte do problema, né, um eixo aqui, era o quanto a gente tinha maturidade e consciência de que aquele formato era promissor, né? Então talvez isso tenha atrasado um pouco mais. E no outro eixo, eu acho que é de fato esse aumento da competitividade, né? Tem mais gente anunciando, tem mais gente buscando esses mesmos formatos, mas aquilo que eu e o Rafa falamos, não sei se na resposta anterior ou na uma antes dela, de fato a audiência, né? Então, assim, hoje eu consigo, ao invés de olhar só para o cara que está lá no topo do funil, fazendo search, buscando a solução, cara, eu posso pegar sim ele lá no começo e levar eventualmente para uma página de produto, uma landing page onde eu tento convertê-lo, mas por que não equilibrar ou por que não atacar esse cliente no momento em que ele está muito mais propenso a converter, na hora que ele está buscando dentro do varejo, na hora que ele está fazendo um cross-selling dentro do varejo e que eu posso sugerir um produto que eu sei que é adicional ao primeiro. Então, eu acho que essas 2 coisas explicam a velocidade com que tudo isso aconteceu e acho sim que esse é um modelo, né, de prestação de serviço, né, que as empresas de mídia fazem, que ele não é tão avesso ao risco, né, como outros segmentos que a gente conhece. Então, acho que essas 2 composições fazem sim com que o retail media Pô. possa ter mais velocidade no seu crescimento. Pô, e ó, só para deixar claro aqui, tá? Vocês podem fazer pergunta à vontade, tá? Para mim, pro Luciano, mais pro Luciano. E entre vocês, mas para mim não precisa ser tanto não, tá? Show. E complementando aí que o Godoy falou, eu acho que até como ele trouxe, assim, algumas coisas a gente já meio que falou. Retail Media ele é um desdobramento do trade marketing do que já acontece na loja. Então, automaticamente, isso já traz uma certa tranquilidade para quem está anunciando, porque não é nada muito diferente do que ele faz, só num ambiente mais digital. E ele é uma evolução disso, porque ele traz a metrificação que você não tem no trade marketing. Tá difícil de você saber efetivamente em tempo real, ou até num tempo legal, qual foi o impacto daquela ação diretamente no consumo. E também a ativação. O tempo de ativação de uma campanha de trade marketing é muito grande. Uma ativação numa campanha de retail media digital ele é muito rápido. Tá? A distância de um clique que a gente fala. Então, automaticamente, você fazendo um paralelo entre esses 2 negócios, traz essa tranquilidade para quem está anunciando de experimentar um formato diferente. Então, você vê esse crescimento. Tem um outro ponto importante em cima disso, é que como você trabalha performance e ele te dá o resultado direto, a maturidade do varejo ele é muito importante para esse crescimento. Então, automaticamente, você vê mercados mais maduros cresceram mais rápido do que mercados que não estão tão maduros ainda. E a gente vê uma transformação no Brasil, dado essa maturidade que o Brasil tem no e-commerce, desse crescimento, um crescimento muito parecido com o mercado americano. Então, a gente vai, talvez o mercado seja menor do que o mercado americano, mas a gente vê taxas de crescimento até maiores do que o mercado americano, dado a maturidade que o mercado de e-commerce brasileiro tem. Então, isso também traz essa velocidade. Acho que um outro ponto importante é que existe uma demanda reprimida de grandes marcas, principalmente de bens de consumo não duráveis, né, as CPGs. Eu trago sempre um exemplo. Teve uma grande marca de cerveja, não vou falar marca novamente aqui, como a gente já brincou, não estamos sendo patrocinados, fez uma grande campanha para a Copa do Mundo. Acho que todo mundo vai acabar descobrindo qual é a marca. Para levar a pessoa para a Copa do Mundo. Uma grande campanha com o Neymar, que se você fizesse o cadastro, botasse o código que estivesse na tampa da garrafa ou no anel da latinha, você concorria a essa viagem. Qual é o grande legal disso? Você cria uma grande base de consumidor, um CRM
enorme de consumidores que compraram aquele produto, só que no dia seguinte essa base já está fria. Você não tem essa base quente. Ela tem dois problemas. Ela esfria rápido e ela tem consumidores que compraram, de repente, somente para estar na promoção ou participarem do sorteio. Quando você tem acesso ao seu dado primário no varejo, mesmo que esse dado seja pseudonimizado ou ele seja condensado, ele não seja um dado 100% granular, você já tem acesso a um dado quente que você ativa aquele consumidor baseado no seu no consumo dele, né, no hábito de consumo dele, e consegue medir isso ao longo de um tempo. A gente fez algumas ações, por exemplo, falando de trabalho de passado, tanto desde lá de B2W, Americanas, como que você consegue analisar um impacto ao longo do tempo, não só last click naquele dia, naquela sessão, ou numa janela curta de atribuição, numa janela longa de 3 meses, se aquela ação realmente mudou o hábito daquele consumidor dentro do seu varejo. E aí, quando você faz essa escala, você consegue entregar uma ferramenta extremamente poderosa para a indústria que ela não tem hoje ou não tinha no passado. Então, esse tipo de coisa que você entrega para o anunciante, que você não vê tanto em social quanto em search, faz com que o retail media consiga ter uma velocidade muito maior e tem um potencial muito maior do que as ferramentas que tem hoje. E aí, como o Godoy falou, a audiência, mesmo a audiência que está no social, que está no search, está no varejo. Essas pessoas estão interagindo com as marcas de varejo, com os grandes marketplaces, com os grandes players regionais, e como que a gente consegue criar essa ponte entre os principais anunciantes e esses consumidores baseados nesses dados de consumo. E respeitando a privacidade, LGPD e todas as questões regulatórias. Né? Você levantou a bola dos dados aqui, queria só fazer um parêntese, que você estava falando sobre essa grande cervejaria que fez essa ação, né? Para quem não está ligado, tem um documentário na Netflix de 3 episódios chamado Pepsi, Cadê Meu Avião? Que é sobre uma ação que a Pepsi fez, que você podia pegar tampinhas e tudo mais e acumular, até você ter não sei quantos milhões de Pepsi Coins, você podia trocar por um avião. E aí, meu irmão, a Pepsi achou que ninguém fosse conseguir esses Pepsi Coins inteiros e o maluco simplesmente conseguiu. E aí demonstra como o cara nem bebia a Pepsi. Ele só pegava a Pepsi e revendia. Ele revendia a Pepsi para os outros sem a tampinha mais barato. Era isso. Ele só pegava a tampinha de fato para ganhar o avião e aí a história se desenrola lá. Ou seja, não era nem um público quente, né? Era um público extremamente frio que o cara nem consumia o produto, consumia. Ele estava ali somente atrás da promoção. E aí, além disso, você trouxe um paralelo, Rafa, que a gente ia entrar aqui agora, que é o paralelo dos dados. Pô, a gente está num podcast chamado Analytics Talks. Se a gente não falasse de dados, nós seríamos uma azeitona. Então é claro que a gente vai falar de dados aqui. Porra. Como é que hoje o Retail Media serve a indústria, serve os anunciantes de dados? Essa é a primeira questão. Serve no sentido de dar match em audiência, serve no sentido de escolher bem onde vai aparecer, como é que você pode alcançar o consumidor nesse ponto de compra e tudo mais, e também do lado oposto. Após eu fazer um anúncio, que tipo de dado eu tenho para entender e enxergar os meus resultados, sejam eles quais forem? Pode começar aí, já que você, tá com a camisa escrito New Tail, né? Porra. Boa. Hoje, o que a gente tem de ferramental, né? A gente tem diferentes maturidades para isso. Acho que, basicamente, a gente começa com muita campanha contextual ou muita ação contextual e é baseado nesse comportamento de contexto do consumidor dentro do varejista e começa a usar muito dado primário de compra passada transacional para poder criar ações diferentes. Então, usando campanha em paralelo, como que eu olho, a gente tem um exemplo até, falando de UT, assim, sem fazer jabá, mas a gente tem um case muito legal de uma marca que tinha um posicionamento específico com o produto, era um produto que era um mate gaseificado, e eles tinham um posicionamento de que eles eram um produto mais fit e que deveria ficar junto dos sucos. E quando eles analisaram dados do passado, e aí usando soluções que o varejo entregou para essa marca, eles perceberam que cross-sell com o produto dele tinha muito refrigerante. Né? Então, dentro desse cross-sell, eles começaram a perceber que o produto dele ele tinha muito mais fit com refrigerante do que com suco, ele se tornava uma opção mais saudável refrigerante do que uma opção de compra junto com suco.
E aí só de trocar o produto de exposição na loja da geladeira que estava com suco para a geladeira do refrigerante, eles aumentaram 25% da venda. E analisaram isso ao longo do tempo. Então, o uso do dado possibilita com que você olhe para o passado, para aquele consumidor, entenda como sua marca está se desenvolvendo dentro daquele varejo e tome ações para o futuro. E aí onde o Retail Media entra, para você analisar e acionar esse consumidor. E aí quando você olha dos resultados, a gente começa com a padronização. A gente tem tido um trabalho muito legal da IAB mundial, e aí a gente começa com o IAB no Brasil, que é a padronização dos dados que você entrega. Né? Então a gente tem dados mínimos para cada um tipo de formato, que é quantidade de impressões, quantidade de cliques, quantidade de conversões, ROAS, né, Return on Ad Spending, que são o mínimo que você precisa entregar, e aí você começa a olhar métricas diferentes, e são métricas muito legais. Uma delas a gente fala de New to Brand. Então, quantos novos consumidores, dentro de uma janela específica de churn, compraram aquele seu produto, né? Eles não compravam e passaram a comprar, e aí quando você olha para frente, quantos consumidores continuaram comprando sua marca, e aí você começa a analisar que aquele consumidor é novo para sua marca, novo para o seu produto. Então, isso é um KPI, uma métrica, um indicador muito legal, que a gente começa a entregar e aí falando, eu acabei não falando do profissional do marketing, o profissional do marketing começar a entender mais dessas métricas, principalmente métricas de varejo, para entender qual o impacto que determinada ação no varejo, de mídia no varejo, tem para o consumo e para o posicionamento dessa marca. Né? Esteves, eu tenho visto, né, essa papel, principalmente do ponto de vista de dados, né? Acho que de conversão a gente já falou aqui, não vou voltar nesse tema, mas eu já vi, por exemplo, anunciante querer ROI 1. Esse cara, de fato, não estava muito preocupado com conversão, não, cara. Ele queria o dado de quem compra. Esse exemplo do Rafa é muito bom. A gente poderia colocar outros aqui. No fim do dia, talvez o que esse cara precisa é saber assim, cara, como e quando quem compra o que eu vende, compro. Então, assim, eu não sei se eu sou aqui a marca desse chá fitness, eu vendo no B2B para esse varejista e eu vendo 10 mil garrafas por mês e eu não faço ideia de como ele distribui, de como ele vende para o cliente final, em que bairro isso acontece, em que região isso mais acontece, se o meu cliente final, lá na ponta dentro do varejo, se ele compra o pack de 6, se ele vem todo dia e compra um, como eu deveria construir a minha solução? Será que se eu vender aquele exemplo lá que eu dei do leite em pó para criança, será que uma lata de 800 é melhor do que duas de 400 num bundle que eu promociono e dou uma sensação de ganho para ele, de que duas estão saindo por um preço muito melhor, mas na verdade seria o preço que eu cobraria talvez numa de 800 gramas? Será que eu deveria criar formatos, dado que o cliente já compra, esse é um produto que não é perecível, será que ele já compra para estocar e que por isso eu deveria ter um formato onde eu crio ali 4, 6 unidades vendidas de uma só vez para ele estocar, porque esse é o hábito do meu cliente? A forma como os dados trazidos por Retail Media podem ser usados vai muito além do que pensar só em como converter. Eu posso criar formatos e conceitos para o meu produto que vão exatamente em linha com o que o Rafa acabou de declarar. Cara, eu tinha uma expectativa para o meu produto e eu queria posicioná-lo desse jeito, mas aparentemente quem está consumindo está indo para o outro lado. Ou eu faço uma mudança radical, que eu não sei se faz muito sentido, porque já está dando certo, né? Ou eu viro a solução saudável de quem não está comprando algo tão saudável, mas que eu surfo essa onda e me posiciono como, cara, é quase um refrigerante, mas, enfim. Então, eu tenho a sensação de que, do ponto de vista da indústria, tá? De quem está ali, talvez sendo o maior anunciante, é uma excelente forma de você acessar uma parte do dado que você não tem, porque você só tem essa primeira perna, né, do B2B. E aí, complementar o que você trouxe, esse é um ponto importante, porque quando a gente falou lá atrás de dinheiro, de como esse mercado cresce, as grandes marcas fazem isso hoje através de grandes institutos de pesquisa. Então você vai lá, contrata o cara, faz o seguinte, como é que o consumidor está consumindo o meu produto? Isso leva um briefing de meses, até a campanha até a pesquisa acontecer, até ele coletar o dado, leva 6 meses para ele ter um insight para tomar uma ação.
Com o Retail Media, você, além de encurtar esse tempo para as marcas, você dá a possibilidade de pequenas marcas que não tinham condições de ter budget suficiente para contratar um grande instituto de pesquisa para fazer esse tipo de trabalho. Isso é o legal. Então, você, além de atender uma demanda que já existe, você atende uma demanda reprimida que não tem acesso a esse tipo de coisa, que é o que o Godoy falou. É. Além de ser mais um canal de mídia, é um canal que traz dados sobre o comportamento de compra do teu consumidor. É além disso, né? Então, além de eu expor no Google Ads, que talvez eu pudesse saber num search da vida a palavra que a pessoa pesquisou, o tempo que comprou, eu passo a entender, além disso, os dados de comportamento de compra do meu consumidor em cima disso. Legal. Exato. E isso pode ser entendido por um seller, né, Rafa? Um seller pode ser gigante, pode ser uma baita indústria, ou pode ser um seller que, cara, tem um item de uma categoria que ele também quer fazer esse mesmo teste, né? Então, acho que do ponto de vista de como os dados servem, né, e como eles devolvem alguma tomada de ação possível, eu acho que está aqui. Aqui na Vetex, a gente, inclusive, separa essas duas visões, né? A gente acabou de lançar agora no Vetex Day a nossa solução de Retail Media, e também uma solução que a gente chama de Data Pipeline, que se compromete a entregar os dados para o nosso cliente numa velocidade, num nível de recência, né, de atualização desses dados muito maior. Eu estou literalmente falando de ter Data Warehouse recebendo diretamente da Vetex todo e qualquer tipo de dado, dados que vão muito além daquilo que eu tenho processado hoje via API disponível para os nossos clientes. E aqui um dos formatos que a gente mais tem visto o varejo entendendo o valor desse dado é repassar esse dado para a indústria. Então, nessa visão de sellout que o Rafa comentou lá, aqui no varejo físico, é quase impossível, né? Dá muito trabalho de eu conseguir saber o que vendeu no PDV, fazer o upload, fazer a atribuição disso, aquela campanha que eu rodei na loja, será que foi mesmo? Cara, é quase, não vou dizer que é impossível, mas é improvável que você consiga aferir com muita convicção de que aquela compra é referenciada por aquele anúncio ou por aquela campanha que você fez lá no espaço da loja física. Aqui no digital não, eu consigo te provar que teve uma impressão, que eventualmente teve um clique e que também teve uma conversão dentro daquela janela que a gente combinou que eu faria atribuição. Então, a gente inclusive tem um subproduto, vamos chamar assim, que é o Data Pipeline, que pode ser usado pelo próprio varejo para fazer várias decisões dele mesmo, que vão muito além do que é o dado só de conversão, tem dado de transação, de comportamento, uma infinidade de possíveis datasets que estão disponíveis para o nosso cliente, mas um dos formatos que a gente mais tem visto é esse em que eu, como varejista, ofereço para que essa indústria, no exemplo que o Rafa deu aqui, possa acessar os dados de comportamento, de navegação, de compra. O que o meu cliente compra junto quando compra o seu produto, Esteves? E essa é uma informação que é extremamente valiosa, ainda mais no momento em que a gente vive, que de fato a competição, de novo, ela é cada vez mais local, né? Ela tem marcas que são muito fortes e que não adianta eu querer necessariamente ganhar a disputa no território do Brasil inteiro. Talvez eu precise ser muito forte aqui em São Paulo, muito forte no Rio. E aí eu preciso ter uma visão mais próxima dessa região. Eu preciso ter essa recência do dado, né? O que o Rafa falou é muito verdade, cara. Se eu for colocar o instituto de pesquisa para fazer um focus group, para discutir o quanto aquele produto é legal ou não, porra, isso toma um tempo gigantesco. Isso talvez não seja tão assertivo, porque por mais eficiente que seja esse instituto, ele vai pegar ali um grupo de 20 pessoas. Né? Eu não estou falando da audiência inteira de uma farmácia, de um supermercado ou de um grande varejista de eletrônicos. Então, eu acho que, de novo, aqui o que a gente está falando o tempo todo é de complementariedade. Não acho que a gente vai substituir, né, Rafa, o que os institutos fazem. Não, não é isso, não. Eles continuam tendo um papel super importante na visão mais estratégica, de longo prazo. Faz todo sentido investir naquilo. Mas o que a gente está discutindo aqui complementa essa visão em curto tempo para tomada de decisão e garante que você não precisa esperar ciclos tão longos para descobrir o que está acontecendo. Não, e vocês Uma falaram pergunta dois idiota pontos. aqui rapidinho. Esse usuário, idiota, que eu deveria ter perguntado isso antes, talvez. Mas esse usuário, ele não sai do ambiente da Amazon, do Mercado Livre, para poder fechar a compra dele nessa amostragem. Ele compra via Marketplace dentro da própria plataforma, é isso? Dedinho. Muito bom esse Jair. Tu Então, viu?
porque é depende multimídia, muito tá? do tipo de campanha anunciante, né? A gente tem dois tipos de anunciantes, que são os endêmicos, que são aqueles que compram fazem campanha, compram ação dentro do ambiente do varejista e vendem no varejista, seja um P ou 3P, e tem os não endêmicos, que a gente pode falar os bancos, adquirentes, instituição de ensino, que querem se aproveitar dessa audiência, não são concorrentes do varejo, e o varejo topa, em algum momento da jornada, jogar para fora do varejo e a conversão acontecer fora, né? Então, a participação de não endêmicos é bem menor do que a de endêmicos, mas existe também essa possibilidade. É isso. E aí, Luciano, talvez o recorte que a gente precisa fazer é, no Brasil, média, tá? Tem segmentos que convertem muito mais, tem segmentos que convertem muito menos, mas a conversão média estabelecida e discutida aí por vários fóruns e institutos, vamos cravar aqui em 2%, ou seja, a cada 100 sessões, 98 vão embora sem comprar nada com ninguém. Por que não, para alguns cenários, como o Rafa descreveu aqui, por que não monetizar esses 98% das sessões? É quase Desde óbvio, que, claro, né? Até porque eles já gastam uma grana absurda para poder levar esse cara e não converter, né? é isso, é recomposição aqui, sacou? Assim, eu tô recompondo aquilo que eu investi, que eventualmente eu perdi, né, por não converter. Eu já sabia que eu não ia converter mesmo, porque a minha conversão está na casa dos 2%. Só que se eu puder levar esse cara para abrir uma conta PJ, eu sou um site B2B, né, sou uma indústria fazendo B2B. Pô, tem um banco aqui que quer oferecer para toda a minha audiência a possibilidade de abrir uma conta PJ com 90 dias de isenção na tarifa. Por que não? O que é que isso atrapalha a venda que eu estou fazendo para esse cara e que ele está eventualmente tomando um tempo para tomar a decisão? Nada. Porra nenhuma. Então, porra nenhuma. Com certeza. Faz acho que que é quase aqui, né, como Rafa? se, tipo assim, como que a gente reotimiza não o custo, sim, o custo, né? Das pessoas que vieram para cá, que são um tráfego lixo pra gente, mas que são no final das contas, pessoas, assim, Eu sei como. estourando, você vai ter um bom e-commerce com 5% de conversão no final. 5% de conversão, 95% das pessoas entraram e compraram nada. Foram embora. Então, como é que você captura esses 95% das pessoas que tiveram lá e, no final das contas, geraram um custo para aquele varejista de alguma forma e você transforma esse custo em receita para o varejista? Eu acho que esse é o principal ponto. Eu sei, tem 2 pontos que vocês estão trazendo aqui que eu julguei ser importante levantar para você trazer uma informação aí, tá? Ponto número 1, vocês falaram muito sobre a gente está falando de dados primários, né? E a gente está falando no momento hoje aqui do marketing digital como um todo, do e-commerce, que existe toda uma movimentação e adaptação ao fim dos cookies de terceiro do Google Chrome, por exemplo. Então, os dados primários, a gente está falando que, cara, não é cookie de terceira, é eu, Gustavo, Métricas Boss, falando dos dados da minha empresa para que as pessoas utilizem isso melhor. Número 2, vocês falaram, por exemplo, Luciano, o que atrapalha a gente estar fazendo um podcast aqui e a gente falar de café? Atrapalha alguma coisa, Luciano? Atrapalha porra nenhuma, até porque tem um monte de gente que escuta esse podcast e que, porra, não vai usar isso aqui para nada. Ou seja, eu vou aproveitar essa audiência que não vai entender o assunto aqui para poder vender um maravilhoso café, inclusive, chamado Coffee Mais Muito Forte. Porra, aí sim, né? Eu também quero puxar uma caixa de Coffee Mais. Ó, Coffee Mais, compadre, muito forte, tá? Coffee Mais muito forte. Tem cápsula, café em grão, café em pó e agora tem Coffee Mais Club. Você pode assinar e recebe na sua casa todo mês cafés e bebidas diferentes aí com café incluso, ou seja, para pessoas que eu sei que gostam muito de café e de cafeteria, como o Lucas Godoy, assinar o Coffee Mais Club é uma honra, né? Porque o cara vai receber o cafezinho. O Godoy gosta demais, não é pouco não. Ele gosta de café diferenciado. Então aí, Godoy, a gente vai te arrumar um Coffee Mais, fica tranquilo, tá? Para você também, tá, Rafa? A gente arruma um Coffee Mais. Faço questão de buscar aí na Analytics Mansion. Eu gostei. Presencialmente buscar agora pra gente mostrar que a gente aprendeu. Isso daqui seria um não endêmico, certo? Exatamente. A não ser que você venda, você tem o site. Agora vamos fazer um endêmico, Gustavo. Mas eu vou fazer agora. Porque por um acaso, eu tenho um site onde conteúdo é muito importante. Então agora eu vou fazer um endêmico mostrando que eu aprendi o que você me ensinou. Então, se o cara quiser aqui, por algum acaso, aprender mais sobre dados, onde é que ele pode assistir, Gustavo? Ou seja, se ele quiser se adaptar hoje ao fim dos cookies, por exemplo.
Se ele quiser utilizar dados de forma primária, até para poder anunciar em Facebook, o que ele pode fazer? Lá no Prime, ó, Métricas Prime, mais de 20 treinamentos de comunidade Se no ele Discord, quiser, que inclusive, usar dados primários para poder melhorar a experiência de como ele faz o café dele, ele pode, vai ter alguma coisa lá no Prime. Lá no Prime tem uma aula sobre o fim dos cookies, que a gente contextualiza 100% que são cookies primários, cookies de terceiro, como é que você pode se preparar quanto a isso e tudo mais. E a gente também fez uma aula dentro do Discord ao vivo, da nossa comunidade, mas depois colocamos lá no Prime para você também poder assistir, falando sobre GTM Server-Side, que é como você implementa o Google Tag Manager do lado do servidor para que seja tudo tratado como dados primários. Inclusive, você pode implementar uma API de conversão no Facebook, jogar para o Facebook utilizando os dados do seu site. Olha aí a mágica acontecendo de nada. Por isso, tá aqui na descrição o linkzinho. Ó. Clica e dá essa moral para nossa Retail Media. Boa? Um abraço. Isso aí. Excelente, excelente. Porra, isso aqui é Aproveitando que a galera foi buscar o seu Coffee Mais e está aqui nesse momento degustando, no momento que estiverem ouvindo a gente, eu vou só fazer um pequeno adendo aqui. A gente falou sobre esse não endêmico, né? Esse cara que pode sair do site, mas esse talvez seja o formato hoje mais sofisticado de fazer retail media, né? Porque você está falando de já ter muita consciência do que você faz no que é endêmico, nesse uso da sua audiência para o que converte com você mesmo, seja um produto 1P ou 3P, né? Ou seja, um produto que é você quem vai fazer o fulfillment e enviar para esse cliente, seja um produto que vai ser enviado por um seller, mas a gente vai primeiro falar desse, né? Então, assim, só para não causar aqui a sensação de que, pô, não, mas peraí, eu vou ter que tirar a audiência do meu site. Não é isso que a gente está falando, né, Rafa? Aqui o que a gente está dizendo é que isso é possível, isso faz sentido, mas existe um passo muito maior, muito mais importante, que é você, de fato, conseguir monetizar, porque aqui você tem ganho duplo. Você vai fazer essa venda e você se monetiza durante o processo de descoberta daquele produto através desse investimento em retail media que esse anunciante quer fazer com você. Então, primeiro faça esse, né? Tenha maturidade nesse, garanta que você está fazendo bem, que você está coletando bem os dados, que você está devolvendo para todo mundo na cadeia, né? Para quem está anunciando e para quem está recebendo esse anúncio, uma bela experiência. E aí depois a gente parte de fato para essa última visão, porque aqui é onde eu acho que realmente a gente fala daquilo da audiência que foi a nossa primeira pauta, né? O uso dessa audiência, quando você leva esse tráfego para fora, ele tem um poder gigantesco, cara. Muito mais gigantesco do que os portais de conteúdo têm hoje. Porque hoje esse cara dá um tiro de canhão, assumindo que porque o Gustavo assiste Boston Celtics e esse é o time dele, que ele vai consumir um determinado produto que talvez ele não vá. Quando a gente pensa no retail media, eu tenho clareza que o Gustavo já consumiu ou que ele vem consumindo aquele tipo de produto e que por isso faz sentido eu levar ele para uma outra experiência fora. Então, a gente é muito mais assertivo, a gente consegue segmentar e garantir que no momento certo aquele anúncio apareça, mas acho que só para não assustar geral, né, porque acho que esse é um movimento que talvez deixe todo mundo um pouco preocupado, eu faria esse recorte. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Não, deixa eu só. Você vai fazer essa pergunta? Só Por dar um favor. salve aqui rapidão, muito rápido pra galera. Claro. Enquanto você aí tá mandando pra mim camisa do Lakers, tu não tá nem preparado pro retail media, fechou? Pô, só pra dar esse exemplo aqui. Você faz o CRM básico ali, ó, e aí tu vai adiantando, pelo amor de Deus. É isso. Belo exemplo, sofro com o mesmo problema. A gente está falando o tempo todo aqui de uma disrupção, né? Disrupção na navegação. E aí, Esteves e Lucian vivem quase que, se não todos os dias, imagino que muito frequentemente, a discussão de como os dados deveriam pautar, né, uma cultura data-driven, garantindo que a melhor experiência de navegação seja oferecida, o quanto aquele banner generalista não faz sentido, porque ele, de novo, disrupta, né? Ele muda o que o cliente quer ver. E querendo ou não, de alguma forma, talvez a gente faça um paralelo aqui, que não é tão chocante, mas quando eu mudo um produto lá do resultado de busca, que estava na segunda página, e faço ele aparecer na primeira página, tem sempre uma discussão que é, cara, mas será que eu não estou atrapalhando a conversão? Será que eu não estou mudando demais e estou colocando no topo desse resultado um produto que não seria a minha primeira opção, não seria a minha primeira resposta? Quando a gente faz o exemplo lá que eu dei, né, de colocar o leite em pó para criança no resultado da busca por fralda, será que eu não estou sendo muito radical? E aqui eu tenho
uma perspectiva, mas eu queria muito ouvir a de vocês. Primeiro, como duas pessoas muito focadas ali na visão de análise, tomada de decisão. E a tua também, Rafa, porque imagino que essa é uma discussão que você também se vê recorrentemente participando, né? Do quanto a gente está falando de disruptar demais e qual é o ponto ideal para que isso seja possível. Porque aqui eu, de fato, acho que precisamos compartilhar e educar as pessoas sobre, sim, como essa disrupção acontece. Vamos deixar o Rafa começar, porque ele deve vivenciar isso todo dia ao defender por que as pessoas têm que fazer MT. Boa, boa. Era isso que eu ia falar. Se eu pudesse começar, acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, por o lado de quem está anunciando e de quem está também vendendo anúncio, aí você pensa no varejo, se isso realmente afetasse a experiência, o Google não teria um produto ou um negócio de mídia gigantesco como ele tem, que é pegar um cara que está lá na terceira página e botar em primeiro, quando ele paga pelo anúncio. Quais são os pontos que o Google traz? O anúncio ele tem que estar coerente e ele tem que estar dentro do contexto daquilo que o consumidor está buscando. Eu não posso, como o Gustavo até trouxe a camisa do Lakers, estar buscando camisa, sei lá, do Golden State Warriors e aparecer uma camisa do Lakers. Aí eu já quebrei essa experiência. Quando é que você maximiza essa experiência? Que foi o que o Google fez ao longo do tempo. Além de você usar o dado do contexto, você usa o dado prévio do consumidor. Então, se ele buscou camisa de basquete, eu automaticamente deveria priorizar a camisa que ele tem mais afinidade, não a do Lakers. Então, também, além de usar dados de contexto, usar dados. Então, quando você escolhe o melhor parceiro, a melhor tecnologia, seja própria ou seja de terceiro, para poder servir o seu anúncio, você tem que garantir que essas premissas não sejam quebradas. Esse é o primeiro passo. E o segundo é óbvio, você escolher parceiros que não venham, ou assim, é muito difícil você cravar assim, que não tenham experiência prévia em varejo e sejam só de mídia. O cara que é só de mídia, ele vai estar maximizando a venda da mídia e não maximizando a venda da mídia pro varejista que quer vender o produto. Porque no final das contas, o produto tem que vender. Então, se eu privilegiar uma mídia que não vende, eu vou estar jogando contra o core business do varejista, que é vender o produto. Então, esse mix entre usar dados para poder maximizar a conversão, ele está cada vez mais presente no negócio. Se ele não tiver, não é o negócio que você precisa usar. Assim. Eu vou só fazer uma pergunta adicional aqui, Rafael, aproveitando isso, eu volto a responder o Godoy, porque acho que você levantou uma bola muito boa, que é, a gente consegue, então, nas ferramentas, tanto olhar dado quantitativo e qualitativo para fazer esse match aqui de informações e buscar o melhor resultado para Deveria, sim. Eu acho que o parceiro... Quando você fala em qualitativo e quantitativo, você olha quantitativo o volume e qualitativo o resultado, principalmente conversão no final, ou qualquer outra métrica. Perfeito. O quantitativo Exato. Pode ser... Exato. O quantitativo pode ser o volume de buscas para essa regata jersey de basquete e o qualitativo pode ser o time que essa pessoa busca, né? Por exemplo. Não, eu acho que o principal, assim, independente, principalmente quando a gente olha para 3P, o anunciante do 3P, ele vai ter muito pouca profundidade. Aí fala muito pouco é meio redundante, assim, né? Muito e pouca. Né? Ele vai ter pouca profundidade sobre o assunto, mas ele sabe que vai ser importante para o negócio dele investir em exposição para o produto dele. Não é um negócio de você botar uma ferramenta na mão dele para analisar ROAS, de cost, CPC, fazer essa análise de forma 100% manual. Ele vai ter que ter um time, às vezes o seller é o cara barriga no balcão. Então, a tendência também é que você tenha ferramentas, como o próprio Google fez lá com o PMax, que façam com que o anunciante tenha que pensar menos na métrica e escolha um objetivo específico para aquela campanha dele. E esse objetivo pode ter vários KPIs. Pode ser um KPI de crescimento, de awareness, pode ser um KPI de performance, pode ser um KPI de descoberta, né? Eu quero entender como é que é o meu produto. E aí você usando inteligência artificial ou qualquer outro tipo de técnica para maximizar o resultado baseado no objetivo. O ideal é que seja assim. Esse seja a evolução do retail media para que você consiga ganhar escala tanto do lado de quem é varejista quanto do lado de quem está anunciando. Uhum. E aí, já respondendo, na minha visão, a pergunta do Godoy, eu daria 2 passos atrás na resposta para dar para o Godoy, que a primeira não é porque o resultado, por exemplo,
tá na segunda página que ele é pior para o consumidor? Acho que a gente já começa por aí, né? Porque a gente for pensar até na pesquisa de search do Google, a gente muitas vezes busca, o Google ele indexa pra gente os melhores resultados, mas mesmo assim, a gente às vezes vai para a segunda página e hoje o Google está com um conceito em vários testes, eu já vi, de scroll infinito, né? Você não tem mais página, você vai descendo, você nem vê se está na segunda ou terceira ou quarta página. Porque ele já vai entendendo ali dentro que você não está encontrando o resultado que você quer. Então não é porque está na segunda Mais posição e menos paginação, né? Exato, exato. E às vezes o produto está na segunda página, numa busca de vários lugares, por exemplo, pensando no e-commerce em específico, pode ser simplesmente o fato das pessoas fazerem mal e porcamente um bom cadastro de produto. O cadastro de produto mal feito faz com que você não tenha as palavras, as tags certas para aquela busca, o produto está em segundo lugar, mas mesmo assim ele pode ser relevante para o consumidor. E o terceiro ponto aqui que eu falaria é, o nosso consumidor, quanto mais específico ele for, menos chance você tem de fazer o que o Godoy está trazendo. Então, se eu for lá no site de um varejista, Magalu da vida, eu pesquisar iPhone 15 Pro Max, você não vai mostrar o Samsung S24, porque aí não vai dar o menor sentido. Agora, se eu vou lá e busco por smartphone, ele não está dizendo para mim qual smartphone ele quer. Então, se eu exibir para ele um produto que estava em quarto lugar como primeiro, eu estou fazendo ele conhecer um produto novo que, quem sabe, não pode ser um produto de um outro player, sem ser Samsung e Apple, como o Motorola, que seja tão bom quanto que ele olha e fala assim, cacete, eu não estava ligado que nas características técnicas aqui esse produto é tão bom quanto o outro, é menos preço, eu vou comprar. Então é uma questão de busca, né? E aí tudo depende daquilo que o teu consumidor está te dizendo. O maior erro que eu vejo acontecer é o que o Godoy trouxe aqui, que você não deve fazer, né? Então se eu vou lá e busco, porra, aí não tem problema de falar não, mas se eu vou lá, inclusive se ouvir e quiser patrocinar, o Luciano agradece. Mas se eu vou lá e busco por fralda Pampers, e eu exibo na primeira... Se Deus quiser, daqui a algum tempinho a gente não vai precisar mais desse patrocínio. Mas se eu vou lá e busco por fralda Pampers, e a primeira e a segunda esteira de resultado é só o leite em pó da criança, porra, aí a tua busca é idiota. A mesma coisa que eu falasse com um vendedor de uma loja, falasse assim, cara, preciso de uma fralda Pampers, não tô achando. Ele, vem cá, essa aqui é a gôndola dos leites em pó. Ele fala, porra, que é isso, irmão? Acabei de falar que eu quero fralda Pampers, tu tá me trazendo num lugar aqui de leite em pó, eu quero fralda Pampers, porra. Então, tenta fazer essa analogia com uma loja física, que se o vendedor te levasse, você está procurando por bica da marca tal, e o cara te leva em mangueira, tu fala assim, porra, eu pedi bica, não pedi mangueira. Você ia falar, esse cara não está entendendo. A mesma coisa na busca aqui. Eu sempre olho a busca como o vendedor da loja online. Você está dizendo para a busca o que você quer e o vendedor está trazendo o que você pode encontrar. Então, para mim, é nesse sentido. E não vejo nada de errado quanto você trazer essa exposição para frente, uma vez que entenda esses conceitos que a gente trouxe aqui. Né? Na realidade, é um conceito até adicional. Eu lembro de um produto que a gente nessa época que a gente fazia no Compra Fácil, que a gente implementou o Jakit e tal, que a gente vendeu muito, que era o GPS da Garmin. Por quê? As pessoas buscavam por GPS e o GPS da Garmin ele não estava bem posicionado, porque tinham vários produtos naquela ocasião que tinham GPS. Só que as pessoas queriam o GPS da Garmin. E aí, pensa comigo, a pessoa buscou por GPS. Ela não buscou por GPS, hardware físico. A gente trouxe para lá e a Garmin pagava por isso, o GPS da Garmin na frente e o GPS da Garmin, para essa busca, foi o produto mais vendido. Por quê? Mesmo sendo uma busca ampla, mas a gente conseguiu entender que fazia sentido. Isso é muito importante. E isso é muito importante para o Cold Start, né? Esse exemplo do Cold Start. Você bota um produto novo lá, que você não tem histórico de compra daquele produto. Como você coloca esse produto em exposição, até para saber se o produto é bom ou não para continuar exibindo ele. Né? Acho que o problema do Cold Start também é muito resolvido por Retail Media. Para mim, o limite do humor, qual é o limite do humor nesse caso? É o sentido ou a quebra da experiência do usuário ali. Porque é muito foda quando você entra dentro do site e aí parece que quebrou a busca, sacou? E aí, busque inclusive outras ferramentas para vocês fazerem isso, porque a galera tem utilizado uns glossários de sinônimos que poderiam ser facilmente otimizados com classificação automática, com IA ou algo do tipo, porque eu queria chegar num momento de a busca no site que fosse assim, telefones com tal característica e ele me dá o resultado que faça sentido. Porque na maioria das vezes a gente tem que ficar fazendo essas buscas muito genéricas para poder conseguir não quebrar a busca do cara e não mostrar zero resultado. Então, de novo, para mim o limite é o sentido. Fez sentido? Pode mostrar. Agora não faz sentido, tu vai mostrar ou parecer que o seu site está quebrado. Aí é uma merda, né? Que aí quebra a confiança total. Perfeito. Até E aí? Vai lá, Godoy. Não, vai lá. Eu ia encerrar essa. Pode encerrar, vai lá. Eu tô alinhadíssimo e fiz essa pergunta porque essa é
uma das questões que sempre aparece quando a gente leva esse formato, né? E aí, acho que o que o Rafa falou lá no começo, né? O paralelo de faz sentido eu ter o maior CPC atrelado a esse anúncio e ele não ser clicado? Não faz, né? Faz sentido ele ser um CPC ok e ter clique desde que ele esteja alinhado com o core, ou seja, eu quero vender esse produto também. Não adianta nada eu só receber a monetização de retail media e não gerar venda, que é o meu core. Eu tenho um estoque parado, eu estou pagando juros sobre o estoque que eu comprei. Eu tenho um aluguel de um CD que precisa ser renovado, ele precisa ter a dinâmica, eu tenho equipe logística. O core é vender e entregar produto, né? A receita de retail media ela tem que ser adicional e por isso a gente tem que o tempo todo pautar essa perspectiva de que ela contribui para vender mais, né? Pode sim haver esse cliente que quer fazer awareness, que ele quer aparecer, que ele quer ganhar destaque, mas desde que não seja contraproducente, né? E aí na linha ali do limite do humor, como o Luciano falou, desde que ele não atrapalhe o meu site de fazer a venda, o meu aplicativo mobile de fazer a venda, que é a minha principal função na vida desse cliente final, eu acho que não existe restrição. E é claro, né, Rafa, talvez se eu tiver lá um anúncio que tem bom CPC, mas que ninguém está clicando, cara, eu tenho que ter uma solução capaz de entender que para aquela consulta esse termo, esse produto não fazem sentido estar juntos. E eu preciso colocar um outro anúncio, isso tem que ser uma dinâmica ágil, para que eu não fique ali perpetuando um anúncio que tem uma promessa de uma receita do anúncio que não vem, porque dado que ninguém clica, ela não vem. Então, eu fiz a pergunta justamente porque acho que essa é uma discussão que a gente precisa maturar esse mercado, tá? Porque a verba lá do CPC, galera, ela muitas vezes ela não tem não é nem a atenção, assim, ela não tem sequer o vínculo com o resultado, né? O cara cobra uma diária. Ele paga uma diária. E assim, eu vou pagar X mil reais por 7 diárias e eu quero aparecer a fralda lá que o Esteves declarou. Nesse resultado de busca aqui, tá aqui meu Media Kit, eu quero que você imprima e tá tudo certo. E aí, quando a gente expande isso para uma visão de retail media de fato, né, Rafa, de conversão, não dá para ser assim. A gente precisa ser muito mais assertivo, a gente tem que ser mais dinâmico e mais ágil na correção. Então, obrigado aí pelas contribuições, acho que estamos todos alinhados, porque essa é a forma que a gente deveria fazer. Eu só, eu só tenho um ponto também que me preocupa no mercado, eu acho que o mercado tem que evoluir nesse sentido, é que acho que o grande misconception de tudo é que o retail media ele parte da busca, e não é verdade. Por quê? Não é verdade. Porque quando você olha o mercado americano, a Amazon já se tornou o grande entry point de pesquisa de produtos, diferente do Google. No mercado brasileiro, isso não é verdade. A gente vê Mercado Livre já começando a se posicionar para algumas categorias, mas para grande parte do e-commerce, o grande entry point vem do Google, a pesquisa é feita no Google, e principalmente a página de produto é o principal entry point de todo o varejo. Então, se eu não tiver um bom produto patrocinado na página de produtos, eu vou estar deixando oportunidade, tanto para quem está anunciando quanto para o varejo, na mesa. Estou deixando dinheiro na mesa. Então, acho que a solução ela tem que passar uma solução global, não só de busca, porque busca é um pedaço importante, mas ele é um pedaço do business todo de retail media. Acho que esse é o principal mensagem que eu queria deixar assim, no final. Não, e só trazendo para fechar esse circo aqui, a gente tá falando da busca e toda vez que alguém fala alguma coisa comigo de busca, não, porque a busca isso, a busca aquilo, então a preocupação, como o do Godoy falou, trazer um produto que, sei lá, apareceria na página tal para a primeira, isso não é um problema. Quantas vezes tu otimizou tua busca? Vamos ser honestos aqui agora, né? Primeira parte aqui para ser... Né? Quantas vezes tu otimizou tua busca? Quantas vezes você viu a taxa de conversão de quem vem da busca? Quantas vezes você viu se isso funciona? Quantas vezes você melhorou a exposição lá? Tu não faz porra nenhuma, vamos ser honestos. Você contrata a ferramenta achando que essa ferramenta vai ser a grande salvadora da pátria da vida e você nem cobrar a ferramenta, gente, você cobra. Você sabe que já é uma necessidade. Hoje, ter uma ferramenta de busca, isso tu sabe qual o resultado que traz, o resultado que não traz, você não faz. Você só sabe quando alguém lá em cima que eu tô querendo dizer, é o seu consumidor e tal, faz uma busca e posta, ou faz uma reclamação que tá buscando e não tá encontrando, aí você fala, porra, como é que eu tô buscando aqui no supermercado por bolacha e não encontro nada? Aí o supermercado até que tá certo, porque não é bolacha, é biscoito. Mas fora esse conceito aqui, se você buscar lá mandioca, macaxeira e aipim, muitas vezes você já, e eu faço essa busca pra caramba,
As pessoas nem sabem a diferença no supermercado global, que está em vários lugares do Brasil. Você busca mandioca, aparece um resultado que é Apareceu. a farinha. Você busca macaxeira, muitas vezes aparece um chips. E você busca aipim, Tangerina, aparece bergamota, o mesma o aipim coisa. cozido. E são 3 produtos que dizem a mesma coisa: tangerina ou bergamota. Então você nem faz a otimização da busca hoje para estar se preocupando em um produto aparecer primeiro ou não. Só para trazer Claro, esse claro. ponto aqui, eu segurei um pouquinho no coração, mas não deu. Tive Tá, que ainda soltar aqui, né? Pô. tenho tempo para fazer uma Mas pergunta em cima também? disso tudo que a gente está falando, vai lá, Rafa. Boa. Aí, Godoy, não sei a sua visão com relação a isso. Você falou lá atrás com relação à complementaridade do trade e do retail media. Só que existe uma dor, na verdade, um medo do mercado aí quando você fala, eu vendo uma diária, aí você vende a diária caríssima de um banner que fica 7 dias para uma grande indústria, e aí quando você muda o seu modelo, você tende a cobrar diferente, tá? E existe um medo tanto de redução desse dinheiro quanto de canibalização entre o dinheiro que já vem do trade para o retail media. Sim, e existe um desenho assim, natural. Qual é a sua visão assim, com relação a essa canibalização, possível canibalização, ou possível complementaridade? Como é que você enxerga isso? Eu acho que não é uma canibalização, porque teoricamente são dinheiros com propósitos diferentes, né, Rafa? Teoricamente, né? Nas duas visões, tanto de quem está anunciando quanto de quem está vendendo espaço para que esse anúncio aconteça. Então, de um lado, você tem uma visão muito mais de exposição do produto, de garantia que o cliente conheça aquela outra categoria que aquela marca tem, enfim, ele tem um propósito diferente e por isso ele permeia vários momentos da navegação que não necessariamente tem tanta relação. O que a gente vê é uma home com uma infinidade de conteúdos que estão sendo impressos ali para aquele cliente, que não necessariamente fazem sentido sequer para o próprio varejo. Ele está fazendo aquilo porque existe um interesse de quem está fazendo aquele anúncio. Então, a minha leitura quando alguém me traz essa preocupação, né, de: "Pô, mas será que eu não vou abrir mão daquele dinheiro garantido que eu tenho e que eu tenho talvez um esforço menor para prestar resultado, para prestar contas?". Eu acho que quando as 2 coisas começam a coexistir e o trabalho está sendo bem feito nas 2 frentes, Rafa, eh, essa canibalização e esse receio, eles saem de cena. Quem eventualmente não está ainda fazendo um bom trabalho, principalmente naquilo que é o VPC, talvez de fato vá sentir um pouco desse impacto. Porque no fim do dia, se eu estou anunciando, por mais que sejam 2 bolsos diferentes da indústria, por exemplo, né, tem lá o cara do trade fazendo VPC e tem o cara aqui da agência de performance que está investindo em mídia para conversão efetivamente, eh, eles já coexistem quando um está se posicionando, fazendo display, levando o cliente a conhecer o produto, ele nem está tão preocupado assim com conversão, e tem um outro dinheirinho ali rodando, fazendo o Google Shopping, que tem uma única e clara intenção, que é trazer o cliente para converter. Então, esse cenário ele já existe em outros lugares, né? Então, falar de canibalização me parece que tem mais a ver com, como o Gustavo declarou, não saber o que eu estou entregando para o meu cliente que já coloca essa grana do trade, né, do VPC. Porque dado que eu não tenho esse acesso, dado que eu não compartilho esses dados, talvez não é que eu sei que eu não vou ter resultado, é que eu não sei qual é o resultado de hoje e, portanto, quando eu começar a mostrar só pelo viés mais de produtos patrocinados efetivamente, né, e o retail media no seu formato, e aí seja busca, seja uma vitrine de recomendação, sejam os formatos que a gente quiser trazer aqui, de fato a gente falou muito da busca, mas existem vários outros, eu tenho a impressão de que isso acaba sendo mais porque eu não sei, e aí vem o meu receio, sabe, Rafa? Eu acho que esse é a grande questão que precisamos colocar na mesa quando pinta essa discussão. E aí é natural que para o cliente, para o shopper, né, quem está comprando, hoje, grande parte, se não todos, as soluções de retail media que falam de conversão, elas declaram: isso aqui é um produto que é patrocinado, isso aqui é um ad. E aquilo está visível para o cliente. E lá no banner, a gente faz de conta que não é. A gente não declara que aquele banner ele foi colocado ali de forma incisiva porque ele tem um patrocínio, né? Então a gente é até mais
não vou dizer sincero, mas assim, a gente é mais radical em declarar para o cliente que lá no resultado da busca, ou naquela vitrine de recomendação, naquele carrossel, aquele produto está ali porque ele é patrocinado. E lá no banner a gente não faz essa menção. Então, acho que eles de fato têm momentos diferentes para esse cliente, eles têm papéis que são complementares, sim, mas é uma discussão que eu acho que a gente ainda vai ver muito, cara. Eu acho que a gente ainda não está maduro o suficiente para, como mercado, né, separar o valor dessas duas coisas. E aí, quando a gente olha para uma Amazon, para esses caras que já fazem isso há muito tempo, tudo coexiste, cara. E se está dando certo com eles, não é possível que eles estejam rasgando dinheiro, eles não estão abrindo mão de uma verba em detrimento da outra. Então é de fato, me parece, um receio pelo viés de não saber qual é o Uhum. resultado e por isso a preocupação. Eu posso pedir um favor para vocês explicarem para a galera um conceito que existe no nosso varejo, para em cima disso eu complementar a pergunta do Rafa, pode ser? Vamos lá. Vocês conseguem explicar para a nossa audiência aqui que é o conceito de rebate que a indústria faz diretamente com Claro. o varejista? Tá, eu acho que esse é o principal ponto dessa dúvida, dessa confusão da canibalização. Concordo com o Godoy, assim, tudo que ele falou. Acho que o principal ponto é: existe hoje uma relação comercial, né, óbvio, entre a indústria e o varejo, e conforme você compra mais da indústria, a indústria ela te dá determinados benefícios por causa desse volume de compra. Então tem essa relação entre o quanto que você compra e o desconto, que é esse rebate que a indústria vai te dar baseado nesse volume. Então ela acorda, geralmente um JBP, um Joint Business Plan, determinado em algum período do ano, fala o seguinte: olha, vamos fazer um desenho para o futuro. Se a gente alcançar essas metas, eu vou te remunerar com desconto ou qualquer outro formato baseado nesse volume que você está me prometendo entregar. Então isso cria previsibilidade para a indústria e ajuda o varejo a evoluir, né? A criar um negócio mais efetivo. Em contrapartida, existe uma prática do mercado que, como não existia o advento do intermídio, o acesso a dados, o varejo também entregava benefícios não só da compra, que a gente chama do sell-in, do produto, para a indústria. Então a indústria fala: beleza, para eu te dar o meu benefício do desconto ou qualquer outro tipo de benefício, eu quero benefícios além do benefício do seu sell-in, da sua compra. Então ele dava uma diária na home, dava um produto boostado na busca. Vou colocar o seu produto no topo da busca. Então existiam, e aí isso para o digital, mas quando você olha para o físico, é uma ponta de gôndola, uma ilha na loja, um banner adesivado na entrada da loja. Então, esses benefícios eles foram construídos. Eu acho que é onde mora o perigo, porque existe o ponto de exposição e existe a questão financeira do promocional. Então, quando a indústria faz o seguinte: cara, eu preciso ganhar market share, eu preciso ser mais agressivo no preço, então eu vou te dar um desconto aqui, dado esse volume. Se você fizer a venda, eu te devolvo uma parte do dinheiro. Então, ele é promocionado, isso vai para o consumidor como preço, ou como qualquer outro incentivo para o consumidor, e automaticamente, e a gente passou isso muito na Americanas, e aí nessa exposição em preço, o varejo dava exposição de graça, porque estava junto do combo do preço. E aí o que a gente fez ao longo do tempo, lá na Americanas, foi desassociar o preço da exposição. Então, o que é dinheiro que vai para preço, o que é dinheiro que vai para exposição. Perfeito. E até mesmo, né, Rafa, ver se eu estou errado aqui nessa. Vou só complementar, Godoy, você complementa junto aí. É só porque muitas vezes o que a gente está falando, inclusive aqui, é que hoje a gente está falando de um profissional de mídia que vai participar também das decisões de retail. E aquilo que o Rafa falou e o Godoy vai complementar era eu, que sou comprador da loja, nas negociações com a indústria, ofereço exposição da marca em troca de negociações. E aí você fica, aí sim você pode canibalizar decisões, né? No fim do dia, se eu fosse escrever em uma linha, né, e o Rafa explicou super bem, mas se eu fosse explicar em uma linha, é um desconto que eventualmente a indústria já podia te dar, mas que ela só te dá com algumas contrapartidas garantidas. Então, é por isso que ela vem depois, né, Rafa? Assim, quando você bateu a meta de vender X, sei lá, 1.000 unidades desse celular, eu vou te dar 8% sobre tudo para você gastar com mídia. E aí tem que ser gastar com mídia, porque é uma troca que faz sentido para mim, porque essa mídia é para mim mesmo, né? Então eu estou te dando ela em desconto, mas eu estou comprando algo
que me ajuda a vender mais. É. Então, essa Exatamente, eu dinâmica... preciso de mais exposição para vender o produto, né? Então, vira uma... É um círculo vicioso por um lado e virtuoso por outro, né? Ele é um equilíbrio ali bem delicado. Porque ele é interessante para as duas partes, ou seja, cara, eu vou conseguir uma negociação melhor com essa indústria porque eu atingi a meta dela. Mas, ao mesmo tempo, se eu sou refém desse valor para fechar a conta, eu não estou sendo muito assertivo e não estou tomando as melhores decisões, porque isso faz parte quase que do meu PNL agora. Eu não posso viver sem essa receita, porque ela passou a fazer parte estruturalmente do meu modelo de negócio. E aí você é refém de aqui em diante, portanto. Então, o rebate ele tem essa delicadeza, né, de ser um formato que deveria, como o Rafa declarou, ser focado em condição para o cliente final, melhor preço, fazer o frete ser grátis, poder parcelar em mais vezes e aí poder abater o custo de parcelamento deste valor que me é repassado. E na prática não necessariamente é o que acontece, né? Ele vira de fato composição de margem na veia. E aí você é Até, refém. até para a galera que está ouvindo, só para fazer uma analogia aqui e tentar ser ainda mais palatável em tudo que a gente está trazendo. Então, imagina que você está entrando num desses grandes supermercados que você está vendo. Aí quando você entra, logo no início, assim, tem uma exposição absurda de um produto, com muita exposição, com um produto ali, degustação e tudo mais. Imagina que você, profissional de mídia, você tivesse nesse mercado aqueles espaços para comercializar, onde você fosse falar com a indústria e fosse revender ali isso, beleza? Só para trazer esse exemplo. Só que imagina que eu, Gustavo, sou o cara que compro o chocolate XPTO. E na minha negociação com aquele chocolate, eu falo, não, então se você me der esse rebate, se você me der essa margem aqui para que eu possa vender o produto de maneira mais competitiva ou até lucrar maior, eu te dou a exposição na entrada da loja, onde você vai ter o cartaz e tudo mais e uma degustação na entrada da loja. E aí você também vende esse espaço. Só que eu não vendo, eu botei na negociação ali para poder ganhar alguma coisa. Então, o que a gente está falando é justamente isso. É como se você tivesse espaço para vender, mas que uma outra área, que é o setor normalmente de compras do e-commerce, ele botasse esse teu espaço ali em negociação na parte de vendas dos produtos que vai comercializar no varejo, certo? Exato. Exatamente. Perfeito. Para a gente finalizar aqui, e para os nossos finalmente sobre retail media, segundo uma pesquisa, que eu não sei se o Rafa conhece essa pesquisa aqui, uma pesquisa que foi feita por uma indústria, uma empresa de retail media aí, fez uma pesquisa. Qual o nome dessa empresa que fez essa pesquisa, Rafa? Newtail. 75% das empresas que ainda não trabalham com esse tipo de mídia afirmam não ter conhecimento suficiente para começar a investir na estratégia. Então, para a gente finalizar nosso papo aqui agora, qual dica que vocês dariam para quem quer aprender mais sobre esse assunto e como que Retail Media garante a coleta desse dado de maneira eficaz para que as pessoas consigam confiar nisso que estão vendo? Eu posso começar aqui. Acho que a primeira coisa é estudar. Assim, buscar conteúdo, buscar assuntos como o próprio podcast aqui do Podcast Boys. Tem muito conteúdo novo sendo criado. A gente mesmo na Newtail acabou de lançar a primeira certificação em Retail Media do Brasil. Então a gente tem uma certificação digital. Acho que tem muito conteúdo em inglês. Já tem um início de conteúdo em português e muito conteúdo em inglês. Participar, principalmente, dos eventos que estão falando sobre o assunto. E ouvir o mercado. Assim, a gente tem já muitos cases, independente de usando o Newtail ou não, a gente já tem cases específicos de varejistas no Brasil e fora que já estão alcançando sucesso. Acho que esse é o ponto de partida. E acho que o segundo ponto é experimentar. Acho que todo grande anunciante tem um pedaço da verba que ele consegue experimentar determinados formatos. E a experimentação ela é essencial. Eu garanto que ninguém vai se arrepender. Acho que o próprio mercado americano está mostrando isso. O retail media lá não cresceria tanto se o formato, se o tipo de mídia não tivesse um resultado espetacular, independente do resultado de conversão, como o Godoy trouxe. E eu acho que conforme o mercado vai se profissionalizando, vai estudando e vai dando espaço também para o retail media, automaticamente esse negócio vai crescendo absurdamente. É um ciclo virtuoso relacionado à educação e à experimentação.
Eu tô alinhado, acho que a gente tem institutos, né, como o IAB, que tem vários conteúdos explicando e falando sobre isso. A NRF esse ano foi muito pautada sobre isso. NRF, para quem não sabe, é a maior feira sobre varejo do mundo, talvez pelo menos do mundo ocidental, que fala sobre todas as principais tendências do que virá e conta alguns cases do que aconteceu. E pela primeira vez, cara, rolou um dia inteiro. A NRF acontece de domingo a terça-feira. O sábado teve um evento fechado com uma única agenda, Retail Media. E boa parte desses conteúdos estão disponíveis lá no site da NRF, tem várias coisas falando sobre esse conteúdo. Então, acho que assim, o se educar, como o Rafa falou, né, o estudar, tem muito conteúdo disponível. Mas mais do que ficar aqui só nesse conteúdo acadêmico ou um conteúdo de outro mercado, eu tô alinhado que a melhor forma é testar. E aí é testar para quem é anunciante e que consegue fazer ali uma separação de uma verba e de alguns testes de modelos diferentes, mas principalmente para quem tem a possibilidade de ser um publisher. Quem não surfar essa onda rapidamente nos próximos meses, e aí de novo, né, o produto que a gente acabou de lançar no Vetex Day, ele é uma forma de encurtar esse caminho, de ter uma solução dentro da nossa plataforma que permita o cliente já conseguir fazer isso de forma nativa, é justamente para que esse teste, para que esse movimento, ele não seja um esforço hercúleo para que seja possível. E existem várias formas de fazer, existem várias soluções. O Rafa vem vivendo isso há vários anos. Eu já trabalhei nesse segmento alguns anos atrás também. Então, aqui o meu convite é, para além de quem faz o anúncio, quem tem essa audiência, quem é um varejista regional, talvez com um segmento super específico, vale testar esse modelo. Vale conversar com as tuas indústrias, com os teus fornecedores sobre esse modelo. Porque essa é uma forma de se monetizar num mundo em que o dinheiro está cada vez mais caro. O dinheiro para o varejista está cada vez mais caro, os juros estão absurdos, ele não tem mais tempo para errar. Hoje, a abertura de uma loja custa um baita dinheiro. Então, toda e qualquer forma de trazer receita para o negócio, me parece que é uma baita oportunidade. E Retail Media é talvez uma das formas mais eficientes para garantir, como o Rafa falou no começo, que você continue fortalecendo o teu core, que você faça com que o teu modelo de continuar sendo um varejista, de vender produtos para os teus clientes, seja só impulsionado e não que você perca o foco. Você vai continuar fazendo isso, mas você precisa ter toda e qualquer nova receita possível e, sem dúvida nenhuma, essa é uma das mais atrativas e atraentes e que, como ele falou, eu também posso garantir que você não vai se frustrar, porque aqui, de fato, você está falando de complementaridade. Você não está tirando o foco principal do teu negócio. Então, meu convite eu estenderia, Rafa, para quem pode ser publisher também. Acho que aqui é um movimento que no Brasil a gente precisa ver cada vez mais acontecendo. A gente não pode só depender do que Meli e Magalu ou a própria Amazon fazem enquanto retail media. A gente tem um mercado super maduro em várias outras frentes, na frente de logística, na frente de precificação, e a gente precisa seguir também na perspectiva de retail media para ter um mercado maduro e sólido para que todo mundo saia ganhando no final do dia. Então, eu conheço um site que tem 50 mil acessos por mês, que pode ser um publisher, viu, Rafa? Então, se você quiser conectar aí sua galera para anunciar na Métricas Voz, você fica à vontade, que é um blog com 50 mil acessos, ó, um público muito restrito e muito bom, porque não é amplo desse jeito. Então, fica à vontade, tá, Rafa? Pode conectar a gente lá e fica super segmentado esse público para poder conectar com a gente. E mais uma vez, eu e o Lucian, a gente agradece aos nossos amigos Godoy e Rafa. Vou pedir para vocês deixarem um comentário final aí para a galera, um agradecimento, que a gente agradece, porque eu e o Luciano, a gente tem uma tática que é toda vez que a gente não sabe um assunto, a gente bota ele em pauta para o podcast. Chama pessoas que dominam e sai daqui aprendendo. É a consultoria mais barata que a gente tem no mercado. É fazer um podcast de um assunto que tu não domina. Tu chama a galera que sabe, tu já sai daqui. Se eu sair pro almoço e ela fala retenho vídeo, eu falo, porra, posso te dar, se quiser me pagar um café, eu te explico um pouquinho mais sobre esse assunto. Inclusive, se for depois do VTEX Day, ainda posso te contextualizar um pouco do que a VTEX trouxe no evento. Então. Isso aí. Isso aí. E baratinho, hein? Baratinho, hein? Baratinho aqui. A Baratinho, gente tem. baratinho.
super segmentada a nossa base. Uma base boa e engajada, né? Engajada, tem Exatamente. comunidade no Discord, tudo isso está à disposição. Boa. Engajada até Meus demais, assim. caros, para a gente encerrar, quero agradecer de novo esse convite. Acho que esse é um tema que, como a gente falou no começo, ele já foi discutido. Isso não é algo, a gente não está falando nada super recente, mas que talvez seja o momento mais maduro e com mais sofisticação de todos os lados. Acho que hoje todo mundo tem clareza do que e por que tem que ser feito. O anunciante está mais maduro, o publisher está mais maduro, e o cliente final, né, o shopper, como a gente falou aqui, ele já consegue separar tudo isso e saber, cara, isso aqui de fato pode ser que me interesse, não é porque necessariamente é um ad que não me interessa. Né? Então, acho que, de fato, a gente vive, vou arriscar aqui, o melhor momento para quem não testou, testar, e para quem já está fazendo, acelerar e expandir esse modelo. Eh, Acho que, como mercado, o Brasil, a gente às vezes tem uma síndrome de vira-lata em várias questões. A gente se coloca, e eu ouço muita gente falando, ah, não, porque lá fora é. Cara, a gente é muito bom. A gente é muito rápido. A gente tem uma capacidade de se adaptar e de fazer coisas que em outros mercados não são tão simples de serem adaptadas e de serem revistas. Então, acho que a gente tem que celebrar isso que a gente tem como cultura e a gente tem que fortalecer esse movimento. Então, minhas palavras finais aqui seriam: vamos testar, vamos garantir, vamos evoluir esse modelo, porque existe uma baita oportunidade pela frente. Existem outros modelos que talvez eu e Rafa não falamos aqui, mas que podem surgir. Existem formatos, existem capacidades que talvez a gente vai descobrir nos próximos meses e que só vai ser possível se mais gente topar fazer, se mais gente topar arriscar, para que a gente possa provar se realmente faz sentido ou não. Porque esse é o modelo de negócio que todos nós vivemos. Né? Quando a gente pensa na perspectiva de métricas e de analytics, a gente precisa se basear em dados. Tudo que a gente falou aqui teve uma camada de dados, sim, mas olhando para frente, é o risco que vai permitir que a gente volte a se falar daqui a 6 meses ou daqui a um ano, discutindo tudo que cresceu, como foi, como aconteceu, como ocorreu para cada um de nós. Porque se a gente ficar sempre olhando só para o retrovisor e tentando tomar decisão só com o que já rolou, talvez a gente não vai fazer o melhor possível. Aqui na Vetex a gente fala muito sobre o que é o meu futuro previsível e o meu futuro desejável. O previsível é aquilo que está claro que muito provavelmente vai acontecer. Quando a gente pensa no que é o desejável, e é isso que eu quero trazer aqui, eu preciso informar, eu preciso declarar que eu vou fazer. E esse é o meu convite, que a gente, de fato, como mercado, assuma que a gente é muito bom, que a gente faz coisas muito foda e que por isso a gente pode sim ser um baita segmento de retail media no mundo inteiro e ser reconhecido como quem faz coisas incríveis e pautar o que outros mercados vão copiar muito em breve. Então, esse é o meu convite e esse é o meu encerramento. Obrigado mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês. Também quero agradecer aqui a oportunidade de falar sobre o assunto. Eu acho que é muito importante trazer conhecimento para essa educação do mercado. Acho que o mercado ainda está... Quando a gente faz o paralelo com outros mercados, a gente está uns 4 a 5 anos atrás, mas como o Godoy falou, a gente cresce muito rápido, a gente aprende muito rápido, a gente muda muito rápido. Acho que tem essa oportunidade de reduzir esse gap com relação a outros mercados. E aí, falando um pouquinho de como você deveria buscar essas soluções além da educação, tem muita coisa boa sendo feita no Brasil. Acho que assim como o Vetex está aí buscando essa iniciativa, a gente vem trabalhando com essa iniciativa há muito tempo. Acho que tem oportunidade para ambos os lados de se aproveitarem disso. Tem muita coisa boa no Brasil sendo feita. E a participação dos players e a construção desse ecossistema está sendo fenomenal. Estou extremamente feliz de estar participando desde esse começo, desde lá de 2016 com Americanas, e agora levando isso para o mercado como um todo, como o Godoy falou, assim, experimentar. Acho que todo mundo, além de experimentar, vai ser obrigatório construir alguma linha de receita vinda de mídia, principalmente para quem é digital. E existe já um movimento para quem também não é digital, para quem tem presença física muito forte
começar a explorar isso, ainda é muito incipiente, mas você vê oportunidades e tecnologias já sendo criadas. A gente, por exemplo, está criando muita tecnologia para atender o varejista físico, que tem pouca presença digital, e como que a gente faz a convergência desses dois mundos. Né? A gente fala muito de digital assim, explodindo, vai representar 20% do varejo total no Brasil. Então, de 80% a 90% do varejo ainda vai estar transacionando na loja, e esse mesmo consumidor, o CPF vai estar lá na loja, seja independente do segmento, seja farma, seja supermercado, seja as grandes magazines, o consumidor, em seu momento diferente, vai estar ainda na loja comprando os produtos. E como que a gente consegue fazer essa convergência entre campanha digital com compra na loja física e vice-versa, campanha na loja física com compra digital, como que você consegue, dificilmente falar atribuir, mas como é que você consegue mostrar que uma coisa impactou na outra. Eu acho que esse é o caminho que está sendo trilhado, e somente quem experimentar agora no presente vai conseguir beber dessa fonte no futuro. Acho que quem largar agora, quem quer, o mato está alto, quem começar a cortar esse mato agora vai se aproveitar muito, muito, muito nos próximos 3 anos. Acho que tem que começar. Bom, você que ouviu aí e assistiu essa aula até agora, mais uma vez, de nada por isso, viu? Aprendeu tudo que tu precisava saber do Retail Media. O Godoy e o Rafa, o LinkedIn dele está aqui embaixo, tu clicar lá e dar um salve, trocar ideia, tirar dúvida, entender como tu pode fazer também isso, mas o pagamento é no mínimo, tu dá aqui, ó, 5 estrelas onde tu estiver ouvindo. Se tu estiver ouvindo no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, ó, 5 estrelas e segue a gente. E se tu estiver no YouTube, se inscreve, dá um likezinho, dá um joinha, dá essa mínimo de pagamento pra gente. Eu não gosto de jogar praga pra ninguém, viu, Godoy? Rafa, no centro eu não gosto de jogar praga. Mas dizem por aí que se você não faz isso que a gente falou, você começa a ver seu investimento em mídia indo pro ralo, você nem sabe pra onde tá indo. E eu não quero que isso aconteça com ninguém. Eu quero que a galera invista e que traga resultados. Mas dizem por aí que se tu não der 5 estrelas, não seguir, não se inscrever, merda acontece. Longe de mim desejar mal pra qualquer pessoa, tá? Mas, se eu fosse você, não custa nada. 5 estrelas, seguir, ó, se inscrever, dar um likezinho. Na dúvida, tá supersticioso. Na dúvida, dá um likezinho e se inscreve aí. De nada e até o próximo episódio. Valeu!